Boa noite e boa noite a todos lá em casa. Eu voto contra porque o conteúdo da carta não é exatamente esse. Ou seja, se. Bom, primeiro deixa-me dizer uma coisa que eu concordo muito contigo. Eu acho que esta profusão de cartas e petições é um bocadinho sintoma da ausência de organização política. E, portanto, as pessoas, como não têm força para lutar pelos seus direitos, tentam, através da petição e da carta, impor que os outros façam aquilo que elas querem fazer. Portanto, isto tem a ver com a pouca democracia participativa, com a pouca estrutura organizativa, com a pouca literacia política, que funciona sempre muito. Vou dar um exemplo concreto nesta questão. Se nós tivéssemos mais jornais e mais pluralistas, com donos diversificados, como eu já disse aqui, ou sindicatos, ou mesmo outro tipo de empresas, ou públicos, ou seja o que for, as pessoas disputavam o jornalismo que queriam, não iam pedir aos jornais para fazer o que elas querem fazer. Quer dizer, o jornal não é meu, mas eu quero que vocês façam assim. Portanto, isto é muito uma coisa de Portugal. Esta carta em particular eu sou contra porque o tom da carta não é tanto contra o sensacionalismo. O centro da carta é a defesa do governo contra o jornalismo. Portanto, é a crítica à ordem. Não é a crítica à ordem, é a defesa da ordem contra a crítica. E isso é a negação do jornalismo. Nós podemos criticar o sensacionalismo no jornalismo que foi feito durante a pandemia, eu critico. Eu penso que se abusou imenso de imagens até sem respeito pelo direito à imagem dos doentes, dados não contextualizados, muito pouca opinião contraditória, muito centrada na dimensão médica na pandemia, relegando para segundo, às vezes inexistente plano, outras dimensões socioeconómicas, etc. E muito repetitiva, muito a bombardear. Eu no outro dia falava com um amigo sueco que me dizia, mas aqui nem se fala de coronavírus. É uma coisa que, sei lá, uma vez, de vez em quando a gente... E eu senti-me até assim um bocadinho de inveja. Se eu quero viver num país onde não se fala só de coronavírus, e se falem de outros assuntos. E, portanto, nós realmente tivemos às vezes os telejornais eram 1h30 disto. Agora, o que a carta pede é esta palavrinha gravíssima quanto a mim. Contenção. Isto é um ataque à liberdade de expressão e ao jornalismo. Pode não ser essa a intenção da carta, mas o resultado e o que está lá é isto. Porque o jornalismo faz com rigor, verdade, objetividade, e isso só pode ser garantido quando os jornalistas não tiverem medo de perder os empregos. Não esqueçamos essa ilusão. É evidente que nós temos um jornalismo muito dependente de empresas e as empresas em crise. E, felizmente, temos um bom serviço público, que a carta aqui ataca, porque vai especialmente ao serviço público. Não dizendo, mas nós deduzimos, a crítica aos jornalistas que fizeram entrevistas, quanto a mim, muito bem feitas, nomeadamente à Ministra da Saúde. Portanto, o que nós tivemos falta nesta pandemia, quanto a mim, foi mais crítica ao governo, não foi menos crítica ao governo. E o que esta carta vem pedir é justamente suspendam-se as críticas ao governo porque nós achamos que está a ser tudo muito bem feito. Bom, se acham, devem fazer um jornal a elogiar o governo e não pedir aos jornalistas do país, porque é uma carta aberta à comunicação social, que deixe de criticar o governo.